Glória a Deus, glória a Jesus, glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo de Deus. Eu quero saudar a todos com a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E gostaria neste momento de ler juntinho com você na Epístola Universal do Apóstolo São Pedro, a primeira Epístola Universal de Pedro, a partir do capítulo de número 1, do versículo 13 até o versículo de número 17. São apenas 4 versículos, cujo título é Exortação à Santidade. Passemos a ler. Portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo, como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância, mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver, porquanto escrito está: sede santos, porque eu sou santo. E se invocais por Pai aquele que sem acepção de pessoas julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação. Vamos repetir o versículo de número 14, que diz o seguinte: como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância, mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Oremos ao Senhor. Senhor meu Deus, te agradecemos, ó Pai, pela tua palavra. Agora te pedimos, ó Deus, em nome de Jesus, que teu Espírito Santo venha, Pai, nos esclarecer, Pai, tudo quanto, Pai, é necessário, para que nós possamos, ó Pai, estar, Senhor, neste propósito, Senhor, neste quesito, meu Deus, meu Pai, a qual, Senhor, tu tens, Senhor, revelado, por intermédio, Senhor, deste manual, que é, Senhor, a Bíblia Sagrada, a tua santa, gloriosa, bendita e eterna palavra, para que possamos, Pai, verdadeiramente, ó Pai, o Senhor ter, Senhor, manifesta, Pai, em nós mesmos, a tua natureza. Em nome de Jesus, ó Pai, o que nos faz, Senhor, herança, Senhor, verdadeiramente, Senhor, genitoriamente, Senhor, de Ti, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu gostaria de falar que essa mensagem é mais uma mensagem da série O Elias do Novo Israel, na voz do pastor Cléves Monteiro. Glória a Deus, glória a Jesus. E que você, a partir desse momento, possa viajar comigo, navegar no oceano do Espírito, em nome de Jesus. E ainda dando continuidade a esta leitura, também gostaria de ler no livro de Hebreus, a epístola escrita aos Hebreus, no capítulo de número 12, no versículo de número 14, em que diz o seguinte: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá Deus. Glória a Deus, glória a Jesus. E ainda também no livro de 1 Tessalonicenses, no capítulo de número 5, do versículo 23, em que está escrito também o seguinte: e todo o vosso espírito, e alma e corpo sejam igualmente santificados ao Senhor. Aleluia. Deus seja louvado. Louvado seja nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória a Deus, glória a Jesus. Para que nós possamos entender realmente o que Deus está falando para nós por intermédio da sua santa palavra, em primeiro lugar eu quero que você saiba que esta palavra, que esta mensagem, que esta escritura verdadeiramente não foi deixada só para aqueles que têm como profissão de fé verdadeiramente, o cristianismo, ou seja, ser um cristão, se pertencer a uma igreja cristã protestante ou não protestante. Você tem uma regra de fé que tem como base principal a Bíblia Sagrada. Eu quero que você saiba que esta palavra, esta escritura, esta mensagem que vai ser pregada agora, é uma mensagem que é para todos, sem acepção de pessoa, para todos os seres humanos que tem como propósito principal na sua vida, um dia aí verdadeiramente vai se tornar um cidadão do céu, ser um salvo em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ter de volta a sua verdadeira natureza, que não é essa natureza
pecaminosa que foi enxertada pelo pecado, mas é a natureza proveniente de Deus, que é uma natureza santa, a qual por direito nos pertence, a qual nos foi roubada. Glória a Deus, glória a Jesus, e por intermédio desta palavra, a qual nos foi ministrada por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Deus nos dá esta oportunidade. Aleluia, Deus seja louvado, glória a Deus. Para que você possa entender verdadeiramente o que Deus está falando para nós, nós vamos começar, por exemplo, desta palavra, né, chamada santo, né, a qual já iniciou, né, a ministração dela. Né, nós vamos humanizar esta palavra, ou seja, vamos trazer ela, ou seja, para verdadeiramente um grau de entendimento, para que você possa compreender, para que todos possam compreender o que Deus realmente está falando para nós, quando verdadeiramente Ele põe verdadeiramente essa exortação, né, esse conselho para que nós possamos colocar em prática na nossa vida, né, em procurarmos sermos santos, como está escrito na primeira epístola universal do apóstolo São Pedro, repetindo o versículo número 14, como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância, mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Aleluia, Deus seja louvado. Glória a Deus, glória a Jesus, glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo de Deus. Nós vamos falar, né, de duas palavras muito comuns, muito conhecidas, como por exemplo, a palavra puro e a palavra impuro, né? A palavra limpo e a palavra sujo, a palavra salutar e a palavra não salutar. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Deus seja louvado. Por exemplo, né, uma casa, se você verdadeiramente tem a sua casa, né, ou se você chega na casa de alguém, né, ou num determinado imóvel, né, desde quando você acessa por intermédio de um portão, por exemplo, que entra no quintal, antes mesmo de você entrar, só em você observar, por exemplo, né, o quintal, né, se esse quintal, se ele tiver um quintal capinado, né, não tiver com ausência de capinho, verdadeiramente o quintal que tiver o seu jardim, né, e o seu jardim estiver ali todo arrumadinho, né, todo direitinho, né, se você acessar, né, esta casa, ver tudo ali muito bem organizado, e se você chegar junto a esta casa, né, ser recepcionado ali pelos moradores, residentes dessa residência, e ali você, quando entrar por esta porta, né, você observar, né, que naquela casa realmente todos os móveis estão muito bem arrumados, né, você observa se é uma limpeza, uma higienização realmente fora de série. Você observa que tudo está muito limpo. Você vai na cozinha e observa, né, após ser convidado, que na cozinha ali está tudo muito limpo. Se você tiver acesso ao quarto, você vai observar que no quarto está tudo muito arrumado, né, está tudo muito limpo. Se você tiver acesso ao banheiro, você vai observar que da mesma forma está tudo muito arrumado, está tudo muito limpo. Enfim, todo o acesso da casa, você vai ver que está tudo muito bem arrumado e muito bem higienizado, tudo muito limpinho. Se você observar, por exemplo, na cozinha, se você observar as louças, se você observar ali os talheres, observar o fogão, observar a pia, né, observar até mesmo a geladeira, tudo que faz parte ali verdadeiramente da cozinha. Então você vai observar que está tudo bem arrumado, está tudo muito limpo. Verdadeiramente você vai ver que realmente ali, ou seja, a família que reside naquela casa é uma família verdadeiramente, ou seja, à luz do que nós estamos falando, para que você possa entender, é uma família pura, é uma família salutar, ou seja, é uma família santo. Por exemplo, uma pessoa, né, digamos assim, uma pessoa que está com o seu corpo sujo, né, uma pessoa que após, né, um dia, né, de labor, verdadeiramente, após chegar à sua casa, na sua residência, né, verdadeiramente ela vai se direcionar ali, né, a um cômodo da sua casa, que é mais comumente conhecido como banheiro, ou um determinado tipo de local onde não houver essa possibilidade no cômodo, onde que verdadeiramente tiver uma fonte de água, e ali essa pessoa ela vai se banhar, ela vai se lavar verdadeiramente, ou seja, ela vai tirar toda a sujeira, toda a impureza que há no seu corpo, e após se banhar, após se lavar, essa pessoa geralmente ela vai tomar uma roupa limpa para poder se vestir. Ela geralmente não vai vestir
só como em caso de extrema necessidade que não tiver jeito, mas geralmente ela vai vestir o que é normalmente, o que é comum, o que é natural, o que é normal, né? Ela vestiu uma roupa limpa, né? Verdadeiramente, ou seja, glória a Deus, glória a Jesus. E isto, por exemplo, é o que nós podemos chamar, à luz das Escrituras Sagradas, né? Após termos humanizado podemos dizer assim, nesta metáfora, nesta parábola ou nessa história, podemos dizer assim, é o que nós chamamos, né? O que a Bíblia chama de santo, ou seja, de que verdadeiramente aquela pessoa que está usando, seja, aquela roupa, que está usando aquele vestuário, né, e que tomou banho, que lavou o seu corpo, né, e que vestiu aquelas vestes limpas, né, ele está verdadeiramente, ou seja, exercendo naquilo que está facultativo a uma pessoa santa, pura, né, uma pessoa salutar. Glória a Deus, glória a Jesus, glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo do Senhor nosso Deus. Vejamos ainda, né, nós vamos ver, por exemplo, a água, né, que chega, né, à nossa torneira, a água que vai até a nossa geladeira, a água que nós, do dia a dia, que nós ingerimos, né, como temos sede, né, como desejamos, quando vamos fazer o nosso alimento, né, o nosso pão nosso de cada dia, né, enfim, a água, né, que verdadeiramente tem um multiusos na nossa vida, é fundamental e ela não pode faltar. Aleluia, glória a Deus, glória a Jesus. Seja para nós bebermos, saciarmos nossa sede, lavarmos as nossas louças, seja para nós lavarmos as nossas vestiduras, lavarmos a nossa casa, lavarmos até mesmo o nosso veículo, enfim, para nós fazermos toda uma operação de limpeza. Nós observamos que esta água, aqui propriamente dito, no estado do Rio de Janeiro, é uma água, né, que ela é canalizada, né, que ela é retirada, ela é extraída através do rio Guandu. Nós sabemos que essa água é retirada através do rio Guandu, mas antes que ela seja canalizada por intermédio, né, de diversos tubos, né, para chegar até as muitas residências, né, existentes, né, para ali fornecer ali o fornecimento de água para os diversos usos que houver necessidade na casa, não só também nas residências, mas como também nas indústrias, né, e muitos outros lugares que há necessidade, ou seja, na agricultura, etc. Nós sabemos que esta água que é extraída, né, do rio Guandu, nós sabemos que primeiramente ela passa por um processo que nós conhecemos como tratamento, né? Tratamento ali, né, verdadeiramente é feito toda uma norma, né, de conduta para que esta água verdadeiramente ela possa ser o que nós entendemos como purificada, ela possa tornar uma água limpa, uma água salutar, ou seja, uma água que possa ser por nós consumível, ou ser usado por nós para que possa proporcionar a limpeza quando nós tomarmos um banho, quando nós lavarmos a nossa casa, lavarmos a nossa roupa, para quando nós viemos a lavar o nosso veículo e assim, e etc, e etc. Ou seja, a água ela tem que estar limpa para que verdadeiramente ela possa tirar a sujeira, ou seja, para que ela venha nos poder ser útil. Se ela estiver suja, né, se ela não estiver salutar, se ela não estiver limpa, realmente esta água, de maneira alguma, hipótese alguma, né, ela pode ser usada, nem nós vamos usá-la, porque não tem condição, né, de ser uma água para o consumo. Aleluia, glória a Deus, glória a Jesus, glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo do Senhor nosso Deus. E dependendo do tipo de consumo que vamos realizar esta água, existe não só necessidade, não só do tratamento que é feito, né, no que diz respeito ao rio Guandu, pela adutora do Guandu, verdadeiramente, como ainda há necessidade que nós tenhamos, né, um aparelho de filtro, né, na nossa torneira, na nossa casa, para que possa exercer um processo de purificação ainda maior desta água, para que nós, quando venhamos a ingerir esta água, né, a transportar esta água através da via oral, né, para o nosso corpo, verdadeiramente esta água possa proporcionar um grande bem-estar à nossa vida física, à nossa saúde, né, não conduzindo nenhum tipo de enfermidade, nenhum tipo de doença, nenhum tipo de contaminação, nada que possa nos proporcionar mal ou dano algum. Aleluia! Deus seja louvado!
santo, 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 santo é o Senhor nosso Deus. E isto verdadeiramente é o que a palavra de Deus está revelando para nós nestes 3 versículos que foi lido, nestas 3 epístolas. Na Epístola Universal do Apóstolo São Pedro, no capítulo de número 1, do versículo até o número 17, e verdadeiramente na Epístola de 1 aos Tessalonicenses, no capítulo 5, no versículo 23, e na Epístola escrita aos Hebreus, no capítulo 12, no versículo de número 14. É isso que Deus está falando para nós, é isso que Deus está falando para mim, está falando para você, é isso que Deus está falando para todo ser humano, para todo aquele que eu tenho certeza que um dia quer se tornar um cidadão do céu, que verdadeiramente quer estar com Deus, que verdadeiramente quer estar de volta ao Criador, o nosso Deus eterno, Deus Todo-Poderoso. Glória a Deus, glória a Jesus. Esta é a norma de conduta para que Deus verdadeiramente Ele deixou para nós, para que nós possamos colocar em prática no nosso dia a dia. Não é só verdadeiramente tomar o conhecimento dessa norma de conduta, ou seja, não é apenas tê-la teoricamente, ou seja, no nosso saber, mas é para ser vivida, é para ser colocada em prática no nosso dia a dia. Agora, assim como a água, que verdadeiramente é extraída do Rio Guandu, no estado do Rio de Janeiro, e esta água passa pelo processo de tratamento na adutora do Guandu e depois ela é canalizada pelas diversas tubulações para poder chegar até as residências de diversos lugares onde ela vai ser verdadeiramente de grande proveito, de grande uso, ou seja, ela vai ser colocada em uso. E passando isso à luz das Escrituras, vendo o que nós estamos falando, ela vai ser colocada em prática, ela vai sair de uma teoria e sair para uma prática em uso. Glória a Deus. Assim também é esta palavra, ela não foi feita simplesmente para você ler, para você ter no seu entendimento, no seu conhecimento, mas foi feito para você viver ela, para você colocar em prática no seu dia a dia. E como está escrito verdadeiramente na Epístola de 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, no versículo 23, e todo o vosso espírito, alma e corpo seja igualmente santificado ao Senhor. Ou seja, a palavra está bem clara, bem claríssima mesmo. Ou seja, não existe verdadeiramente uma santificação parcial, Não tem esse negócio de santificar somente o espírito ou somente a alma, não é aquela velha história, o meu coração é santo, a minha alma é santa, e o corpo fica lá de qualquer maneira, ou seja, fica fazendo um monte de coisas que nós conhecemos à luz da Escritura Sagrada como impureza. Aleluia, glória a Deus, glória a Jesus, glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo de Deus. A Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, está dizendo para nós que a santificação ela tem que ser completa, e todo o vosso espírito, alma e corpo seja igualmente santificado ao Senhor. E isto é um quesito para a salvação, como nós lemos na Epístola de Hebreus, aos Hebreus, no capítulo número 12, versículo 14, ele diz bem claro: segui a paz com todos, é a santificação, sem a qual ninguém verá Deus. Ou seja, não há acepção de pessoa, nem para mim, nem para você, não há exceção, não há exceção de pessoas, não há exceção nem para mim, não há exceção nem para você, não há exceção para ninguém. Na verdade também não há uma acepção, glória a Deus, seja você vai, você fica. Não, a regra é bem clara, e essa regra é para todos, ela é universal, o segredo é seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá Deus. Ou seja, não importa qual é a sua posição na igreja, na casa de Deus, não importa qual é a sua denominação evangélica, a qual você serve ao Senhor, não importa verdadeiramente, seja ela qual for, se você não estiver englobado nestes 3 versículos, e principalmente em Hebreus, no capítulo 12, no versículo 14, ou seja, se a sua igreja for uma igreja que a regra de fé é uma regra de fé impura, que verdadeiramente, se você for um crente, seja quem for, de ministério ou de não ministério, mas que a sua regra de fé, que você tenha a sua prática de fé seja uma prática impura,
Sinto muito, meu amigo, mas à luz da Escritura Sagrada, você está colocando em risco, num alto risco, a sua salvação. E você certamente vai ter uma surpresa muito desagradável naquele grande dia. A qualquer momento, quando terminar os dias da tua peregrinação, ou seja, quando você partir aqui da terra. Porque na realidade, por que peregrinação? Porque todos nós estamos aqui somente de passagem, por um curto período, de tempo, e breve nós vamos, seguir viagem. Aleluia. Então, amigo, carimbe logo o seu passaporte, e este carimbo tem que ser Jesus, verdadeiramente, glória a Deus, glória a Jesus, para aqueles que não aceitaram Jesus como seu Salvador, e para aqueles que já aceitaram Jesus, que estão aceitando Jesus, o carimbo verdadeiramente é santo, ser santo em toda a vossa maneira de viver. E como Pedro diz na Epístola Universal, no capítulo número 1, no versículo número 13 em diante. Vamos ler o versículo 13 que diz assim: portanto, sede cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios, e esperar inteiramente na graça que vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Ainda no versículo 14: quando, como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância, mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós santos, santos em toda a vossa maneira de viver. Concluindo no versículo do número 15, para que você possa entender bem claro: santo em toda a vossa maneira de viver, ou seja, seja verdadeiramente como um servo de Deus, ou seja, verdadeiramente como um ser humano de um modo em geral, que tem como profissão de fé servir ao Senhor por intermédio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória a Deus, 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 glória a Deus. Deus seja louvado. Assim você já pode ter uma ideia, por exemplo, deste último exemplo que nós demos, por exemplo, da água. A água, para que nós possamos consumir ela tem que estar limpa, ela tem que estar pura, ela tem que estar salutar, ou seja, ela não pode ter nem cheiro, verdadeiramente, não pode ter nem gosto, nem não pode ter verdadeiramente nada, nem visualmente, que possamos observar que existe, ou seja, algum tipo de impureza. Aleluia, glória a Deus, glória a Jesus. Para que você possa entender, verdadeiramente, qual é a posição de Deus, entendendo? A respeito disso tudo, que Deus está falando para nós a respeito da nossa posição perante Ele e diante dEle, glória a Deus, glória a Jesus. Deus seja louvado. Santo, santo é o Senhor dos Exércitos. Verdadeiramente, eu quero que você saiba que a igreja de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ela, alegoricamente falando, ela representa verdadeiramente aquilo que nós podemos chamar da adutora do rio Guandu, ou seja, ela é encarregada para poder verdadeiramente fazer a purificação, não da água, ou seja, mas a purificação do pecador, que aceitou Jesus, que foi canalizado à igreja e que será canalizado, aos altos céus, até Deus, tendo a confirmação da vida eterna, que é a sua salvação. Então Jesus canaliza, verdadeiramente Deus canaliza o homem, o pecador, a igreja. Que pecador significa impureza, significa que ele está sujo, que ele precisa ser limpo, que ele precisa tomar um banho, que ele precisa trocar de roupa, que ele precisa se tornar uma pessoa salutar. Glória a Deus, glória a Jesus, glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo de Deus, para ele poder sentar-se à mesa, para ele deitar na sua cama, para ele poder ficar no bem-estar dentro da sua casa, enfim, para que ele possa ter uma comunhão com Deus, propriamente dito falando. Ou seja, este pecador verdadeiramente ele precisa passar por um processo, assim como a água passa na adutora do Guandu, no estado de Janeiro, por um processo de tratamento, ele precisa passar por um processo também de tratamento. Esse processo de tratamento, através do qual ele vai obter, que é uma regra de conduta, a purificação de todas as impurezas que tem feito com que ele vivesse uma vida de vil pecador. É como se fosse aquela água
né, do Rio Guandu, né, que tem passado durante, né, anos e anos por ali, né, e sendo canalizado nela, né, uma série de detritos fecais, né, e outros tipos de detritos que são verdadeiramente, né, ofensivos à natureza, que pode propositar uma série de maledicências, né, ao ser humano, né, e à vida de um modo geral, e que faz com que aquela água seja uma água praticamente sem serventia. Glória a Deus. Ele vai passar por esse processo de tratamento, né, como se fosse, né, como eu disse anteriormente, a água do Rio Guandu. E por esse processo de tratamento ele vai ser liberto de todas as impurezas. Quais são as impurezas? As impurezas são justamente, né, ou seja, são os pecados e as vil concupiscências deste mundo, né, que ainda verdadeiramente estão na sua vida, estão nele, está na sua vida moral, está na sua vida social, está na sua vida financeira, está na sua vida conjugal, está na sua vida familiar, está na sua vida profissional, enfim, está em toda a sua maneira de viver. Está tudo verdadeiramente sujo, está tudo verdadeiramente impuro, está tudo verdadeiramente inconsumível, né? Ele tem que passar verdadeiramente por uma purificação, né? Ele tem que passar por um processo de tratamento, né? E este processo de tratamento, ou seja, em que a igreja verdadeiramente, né, ela coloca em prática na vida do pecador, a igreja tem essa responsabilidade como adutora de Cristo, né, de purificar, de limpar o pecador de todas as impurezas, né? Este processo de tratamento, ou seja, verdadeiramente esse adicional químico, né, ou seja, verdadeiramente quais eles forem, que são usados na adutora, por exemplo, do Guandu, ou seja, que a igreja usa para poder purificar o pecador, limpar o pecador em nome de Jesus e pelo poder que há no nome e no sangue de Jesus, né, pelo o Espírito Santo de Deus, se chama verdadeiramente sã doutrina, ou seja, a doutrina santa, doutrina pura, doutrina salutar. O que significa isso? Uma doutrina que é totalmente contrária, né, à doutrina, né, deste mundo, ou seja, essa pessoa ela vai passar do que nós poderíamos chamar também por uma reciclagem. Todos nós sabemos que é a reciclagem. Se você pega, por exemplo, reciclagem, geralmente, ou seja, aquele material que já tinha sido usado, foi jogado fora porque para aquela pessoa já não servia, já não prestava mais, por exemplo, como uma garrafa PET, por exemplo, e ali a pessoa vai o catador, cata aquele material e ele passa por um processo de reciclagem, em que aquele material ele vai passar por uma transformação ou por uma purificação que vai novamente ser reutilizado verdadeiramente como um material que vai ser muito útil, muito salutar, né, a todo aquele que verdadeiramente necessitar daquele tipo de material. Glória a Deus, glória a Jesus, glória ao Pai. Ou seja, aquilo que estava lançado fora, aquilo que estava sujo, aquilo que estava desprezado, aquilo que ninguém mais queria, vai se tornar algo precioso, algo preciosíssimo, verdadeiramente, que vai ser de grande utilidade, né, de proveito, né, de todos. Aleluia, glória a Deus. Ou seja, vai se tornar puro, limpo, salutar. Aleluia, glória a Deus, glória a Jesus, glória ao Pai, glória ao Filho e ao Espírito Santo. Assim, essa é a missão da igreja, é a função da igreja. A missão da igreja, a função da igreja não é pregar o mundanismo, não é pregar os usos e costumes do mundo, não é pregar a mistura, não é pregar a dissolução, não é pregar a inversão de valores, verdadeiramente, ou seja, a missão da igreja verdadeiramente é pregar, né, a vontade de Deus na vida do ser humano, na vida do homem. E a vontade de Deus é essa, não há sombra de dor, porque é a Bíblia que está falando com você, é a palavra de Deus, não é o pastor Cléris Monteiro, o Elias do Novo Israel. Não sou eu que estou falando para você, é a Escritura que está falando para você. Vamos repetir de novo. Deixa Deus falar contigo por intermédio desse CD, em que está escrito o seguinte: aleluia, glória a Deus, glória a Jesus, glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo do Senhor nosso Deus. Deus seja louvado. Jesus está falando com você. Aleluia, glória a Deus, de uma forma toda especial por intermédio deste canal que é o seu céu. Passemos a ler. Portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios e esperar inteiramente na graça que vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo, como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes
havia em vossa ignorância. Mas começando, aquele que vos chamou, sede vós também santos, em toda a vossa maneira de viver. Porquanto escrito está, sede santos, porque eu sou santo. Aleluia. E ainda tem um adicional aqui no versículo número 17, que diz assim: e se invocais por Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação. Ou seja, isso aí confirma o que eu havia dito, ou seja, é durante todos os dias da nossa vida aqui na terra, o tempo da nossa peregrinação, ou seja, até tanto seja no dia diurno, ou seja, no dia noturno, aonde quer tivermos verdadeiramente localizados, né, ali verdadeiramente ereto através da planta dos nossos pés. Glória a Deus, glória a Jesus, glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo de Deus. Por quê? Porque o nosso Pai, o nosso Deus, como foi lido aqui, Ele é santo, ou seja, Deus é limpo, Deus é puro, Deus é salutar. Glória a Deus, glória a Jesus, glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo do Senhor nosso Deus. E Ele enviou Jesus Cristo justamente com esta missão, para edificar aqui na terra uma doutora, né, semelhante ao Guandu do estado do Rio de Janeiro, né, com o propósito de verdadeiramente purificar, né, ou fazer com que o pecador passasse por um processo, no nome de Jesus, no sangue de Jesus, de purificação, para que o pecador, após purificado, fosse canalizado até ele, ou seja, até Deus, verdadeiramente, glória a Deus, glória a Jesus, para que pudesse realmente, né, ser aceito por Ele, de maneira a permanecer juntamente com Ele em plena comunhão, ou seja, fazendo parte dele. Glória a Deus, glória a Jesus. E nós sabemos que a água, quando nós ingerimos a água, quando nós bebemos a água, ela passa a ter uma comunhão conosco, né, porque ela passa a fazer parte do nosso ser, ela passa a fazer parte do nosso corpo. Aleluia. Assim também nós, né, ao chegarmos Deus, né, a estarmos junto com o nosso Deus, após passarmos por intermédio por esse processo de purificação que a igreja de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a sua doutora, verdadeiramente, ou seja, nós vamos poder então ter comunhão com Deus, né? E se nós não estivermos salutar, verdadeiramente vai ser impossível, nós não vamos nem ser canalizados, o que vai ser feito conosco é o que nós fazemos com aquela coisa que nós vemos quando está impuro, quando está sujo, quando não está salutar. O que todos fazem? Jogamos fora, colocamos, né, num saco de lixo para o lixeiro, né, verdadeiramente ele levar para um lugar reservado, onde que só fica lixo, não só fica coisas impuras, coisas sujas, coisas que não têm utilidade, coisas que não podem ser verdadeiramente mais ser colocado em uso. Glória a Deus, glória a Jesus, glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo do Senhor nosso Deus. Falando em lixo, neste mundo, não é propriamente dito, humanamente falando, é como se fosse uma grande lixeira por causa do pecado que entrou no mundo. Glória a Deus, glória a Jesus. Deus seja louvado. Aleluia, glória a Deus. Mas Deus, pela sua infinita misericórdia, por intermédio de Jesus, Ele tem, né, ministrado através do seu Espírito Santo, né, na vida de muitos, nessa grande lixeira, a oportunidade para passar por uma reciclagem, glória a Deus, por um processo de limpeza, para que possa ser novamente reaproveitado, mas com uma nova criatura, não mais aquela criatura que foi jogada fora, que está neste grande mundo que representa um grande lixão. Aleluia, glória a Deus, a qual eu ou você estamos parte dele, né? Mas aqueles que já estão na presença de Jesus, como ensina esta palavra, já estão reciclados, já estão puros, verdadeiramente, já estão verdadeiramente numa posição em que Deus, glória a Deus, glória a Jesus, glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo do Senhor nosso Deus, já tem nos concedido verdadeiramente a confirmação naquele grande dia, está em plena comunhão e eternamente para com Ele de posse da salvação eterna por Cristo Jesus. Aleluia, glória a Deus. Isto é para que você entenda o que é ser santo. Verdadeiramente santo é ser puro, santo é ser salutar, santo é ser limpo. Aleluia, glória a Deus, glória a Jesus. Santo é, por exemplo, uma comida
que está azeda e uma comida que não está azeda. Uma comida que não está azeda é considerada uma comida santa, uma comida pura, uma comida, um alimento salutar. E uma comida, um alimento que está azedo, por exemplo, é considerado um alimento impuro, um alimento sujo, um alimento que não é salutar, um alimento que só serve para ser jogado fora. Por exemplo, os detritos que nós expelimos, né, para fora do nosso corpo. Aleluia, glória a Deus, glória a Jesus. Nós sabemos que quando nós ingerimos ele, que é por intermédio do gênero alimentício, né, via oral, né, este, né, alimento, né, ele está puro, ele está limpo, ele está salutar. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Mas quando verdadeiramente nós o expelimos para fora, né, verdadeiramente ele já não está mais puro, ele não está limpo, ele não está mais salutar, ele não pode mais ser consumível, ele tem que ser lançado fora. Aleluia, glória a Deus, glória a Jesus, glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo do Senhor nosso Deus. Este é o propósito de Deus na minha vida, na sua vida. É o que Deus tem revelado para nós, para que todo aquele verdadeiramente quer se tornar um cidadão do céu. Na verdade, Deus está falando da impureza deste mundo, está falando do pecado, das obras da carne, está falando dos usos e costumes deste mundo, está falando dos maus costumes, dos maus hábitos, das palavras torpes, ou bem claramente falando, está falando dos palavrões nas músicas, dos palavrões, ou seja, no vocabulário, dos palavrões nas escritas, das pornografias, está falando da prostituição, está falando da nudez, da seminudez, está falando da vaidade, né? Está falando verdadeiramente dos maus pensamentos, dos desejos pecaminosos, das concupiscências carnais, está falando, por exemplo, do que está escrito aqui em Gálatas, no capítulo de número 5, no versículo de número 16, a partir do versículo do número 16, cujo título é o seguinte: as obras da carne e o fruto do Espírito, que diz assim: digo, porém, andai em Espírito, e não cumprireis a concupiscências da carne, porque a carne cobiça contra o Espírito, ou seja, combate contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, né? Traduzindo para que você possa entender, a carne, ela combate contra a santificação, e a santificação contra a carne, e uma se opõe à outra, porque não tem lugar para as duas na vida do ser humano, naquele que quer ser um cidadão do céu. Aleluia. Aí continuamos a ler: para que não façais o que quereis, mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei, porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizade, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a esta, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Aleluia, glória a Deus, glória a Jesus. Quem comete tal coisa não herdará o reino de Deus, porque o reino de Deus é santo, o reino de Deus é puro, o reino de Deus é salutar. E para pertencer a este reino, nós temos que estar também enquadrado neste processo de pureza. Aleluia, para que a nossa salvação ela possa estar garantida por intermédio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E o processo de impureza, repetindo, é a sã doutrina. Aleluia. Você não é chamado para ser santarrão, não. Você é chamado para ser santo. É a palavra de Deus que está dizendo isso para você. Se você não quer aceitar a palavra, meu amigo, minha amiga, se você não aceitar, você está perdendo tempo verdadeiramente, né, nos dias da sua peregrinação aqui na terra, verdadeiramente. Agora, se você verdadeiramente quer se tornar um cidadão do céu, quer ser um salvo de Jesus Cristo, você tem que aceitar a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, como sua regra de fé. Glória a Deus, glória a Jesus, né? E porque ela nos ensina, né, nos ministra em nossa vida a sã doutrina. É ela que aplica o processo de purificação. E não, essa doutrina de mundanismo, essa doutrina de isso já era, porque isso era costume, e costume muda, meu amigo, isso é balera de Satanás, isso é engodo do
capeta. Agora, esse negócio de jejum parcial, né, e outras coisas semelhantes a essa, glória a Deus, isso é balela do diabo, é o capiloso que quer te enganar. Ele quer roubar a tua alma, ele quer fazer a mesma coisa que ele fez com Adão e que ele fez com Eva. Ele quer induzir você ao erro para roubar a tua vitória, que Jesus já verdadeiramente garantiu lá no Calvário, né? Verdadeiramente, quando ele morreu por mim, morreu por você e ressuscitou ao terceiro dia, verdadeiramente, para ficar à direita do Pai, intercedendo, né, por todos nós, para que naquele grande dia, ou seja, a qualquer momento, pode ser o meu dia, o teu dia, o nosso dia, porque não sabemos a hora que vai findar a nossa peregrinação, possamos encontrar com Jesus lá no céu de glória, verdadeiramente, e ouvir dos seus lábios para cada um de nós dizendo: bem-vindo, bendito de meu Pai, e recebei por herança aquilo que vos já está preparado desde a fundação do mundo. Aleluia! E entraremos na glória de Deus para os séculos dos séculos. Amém. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus, é o que eu desejo de todo o coração, e que você possa se alimentar desta palavra, possa meditar nesta palavra, dobre o seu joelho, converse com Deus, fale com Deus, peça sempre em nome de Jesus, que Ele vai confirmar esta palavra no teu coração, e examine as Escrituras. Siga os conselhos que Jesus falou. Não ande com os olhos de ninguém, não ande com os pés de ninguém, ande com os seus olhos, ande com os seus pés, ande com a inteligência que Deus te deu, e siga o que Jesus falou. Examinai as Escrituras, que elas de mim testificam, e cuidaste nela a vida eterna. Aleluia, e que Deus te abençoe em nome de Jesus, e que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo transborde em vossos corações. E o nosso endereço fica ali na Rua da Vitória, número 16, bairro Baixadinha, Santa Cruz, né? Os nossos cursos de libertação são às quinta-feiras, a partir das 19 horas, aos domingos tem o nosso culto, louvor, adoração a Deus, a partir das 17 horas, a nossa escola bíblica dominical, e a partir das 19 horas, o culto de louvor, adoração, o Senhor nosso Deus. Né? E ali está, né, uma porta aberta, esperando por você, para que você possa passar por esse processo verdadeiramente em que Deus, né, instituiu para nós, né, o processo de tratamento, o processo de purificação, que biblicamente falando, né, espiritualmente falando, é a santificação, para que você possa verdadeiramente se tornar um cidadão do céu. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Oh, glória a Deus! Aleluia, Jesus! Deus seja louvado! Santo, 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 santo é o teu nome, Senhor.